o som? Olá, meus irmãos, boa noite. Graça e a paz. Deus abençoe a todos. Você que está aqui conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está em casa também, você é muito bem-vindo ao nosso meio. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e abençoe a sua família. Muito obrigado, Léo, por estar conosco. Deus abençoe, Léo. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? E você que está em casa, às vezes está aí um familiar doente. Muito difícil, mas Deus que cuida de nós. A gente nunca pode esquecer disso. É Deus que cuida de todos nós. A mãe do Oliveira também tem que fazer uma cirurgia. Ali a tia da Kátia, a Ruth. Quantos outros casos, né? Que a gente está sabendo que precisa de oração. Eu quero nesta noite ler um texto. Eu quero convidar você para a gente orarmos juntos. Abra sua Bíblia no Salmo 27, de 1 a 6. Não sei se dá para projetar aqui. Vocês vão projetar aqui? Se der para projetar aqui também. De 1 ao versículo 6. Gosto muito desse texto, porque Davi estava passando um momento muito difícil na vida dele. E ele cria que o Senhor era a luz, era a salvação dele. Mesmo se um exército viesse para acampar, não deveria ter medo, porque o Senhor era com ele. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo ou temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Vou continuar aqui lendo a minha tradução. Versículo 2. Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, que tropeçarão e cairão. 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações e cantarei louvores ao Senhor. Então Davi tinha muita confiança em Deus. Mesmo que a coisa estivesse difícil, o exército se indo em direção a ele, muitos perigos, ele fala: mesmo assim
eu não desanimarei. Mesmo assim, eu terei confiança no Senhor, porque eu sei que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Eu acho que é esse sentimento que nós temos que ter, de que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Mesmo com a situação grave do vírus, a realidade visível às nossas vidas, nós temos que entender que é Deus que nos livra. É o sangue de Jesus que nos livra de todo o mal. Eu queria que você lembrasse disso e colocasse a sua confiança no Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, ó Senhor, é bom saber que o Senhor cuida de nós. Pai, como é bom saber que a nossa confiança não vem de homens. A nossa confiança não está em remédios. Temos a vacina aí. Muitos estão colocando a esperança nela. Realmente, os cientistas investiram em pesquisa para combater o vírus. Mas, apesar de tudo, a nossa confiança, ela vem, a nossa esperança, ela vem do Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Pai, abençoe cada família que está aqui na igreja e as famílias em casa. Senhor, eu quero lembrar nesta noite da irmã Alta, ali naquele hospital. Quero lembrar da Ruth. Senhor, nós lembramos aqui do irmão Lázaro. Lembramos de tantas famílias que chegam ao nosso conhecimento. Pai, a mãe do Oliveira precisa fazer uma cirurgia, meu pai precisa fazer uma cirurgia urgente de catarata. Quantos pedidos chegam à nossa volta? Oramos pelos nossos irmãos que estão na frente, como a irmã Renata, que estão na frente do combate. Que o Senhor, ó Pai, vá na nossa frente, nos livrando de todo mal. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos livra do mal. É o Senhor que nos guarda. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, é a nossa esperança. Que nós possamos confiar em Ti, somente em Ti. Muito obrigado, porque nós temos o socorro que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É difícil a gente falar com essa máscara, né? Às vezes eu coloco aqui e aí termina embaçando tudo. Eu fico um pouco sem jeito de falar. Quero dar uns avisos rapidinho aqui, bem rápido. A família pastoral sairá de férias. O começo das férias vai ser amanhã, dia 8. Pastor Leonardo, Kelly e Lívia saem amanhã de férias. O começo das férias amanhã. E retornam dia 1/4. É isso, né? 1/4. No final nós vamos orar por eles, para que Deus abençoe as férias, né? Então, nossos cultos de quinta-feira continuarão normais. Quinta-feira, 19h30, temos nossos cultos online. E aí, depois eu vou ver com a Alice ou com o Samuel, né, quem vai mandar o linkzinho lá, né, para nosso grupo. Tá bom? Também eu quero só avisar os irmãos aqui. O pastor Leonardo ele vai falar um pouquinho sobre esse detalhamento dos nossos cultos, né, como é que vai ficar direitinho, essas restrições. Ele vai dar mais detalhes sobre isso. Pastor Leonardo. Boa noite, graça e paz. Diante desse agravamento, né, de mortes, do agravamento da pandemia, São Paulo, o estado de São Paulo inteiro na fase vermelha, pensando em entrar numa fase roxa, que é mais restritiva ainda, eu consultei, né, toda a igreja para saber a opinião de cada irmão, e com esse resultado eu levei, né, para o conselho, e nós no conselho conversamos. E foi uma conversa muito, muito difícil, porque somos em 3, cada um tinha uma opinião,
Então a gente ficou um bom tempo discutindo, cada um defendendo a sua opinião. E nós então chegamos na seguinte conclusão, tá? A partir do dia 21 de março, nós teremos um culto restritivo, tá? O que significa o culto restritivo? A partir do dia 21 de março, nós continuaremos transmitindo o culto às 19 horas aqui da igreja, e nós estaremos limitando a 15 pessoas no templo. Tá? Nós funcionaremos de porta fechada. Então, quem quiser, né, com exceção do Ministério de Mídia, Louvor e quem vai pregar, a gente vai somar esse número, e quem quiser participar, fala com o Auxilei, ele vai estar organizando, então nós poderemos ter no máximo aqui dentro, contando o pessoal dos ministérios, 15 pessoas, tá? Não, quem chegar aqui querendo participar não vai conseguir, estaremos com as portas fechadas. E por que a gente entendeu isso? A gente entendeu que entrar imediatamente seria desrespeitoso, então a gente pensou nesse prazo de 1 semana, 2 semanas, e também nós estamos vendo o benefício que está sendo para as pessoas participarem conosco. Então a gente entendeu que não deveríamos fechar, né, parar de fazer culto presencial. E, então nós decidimos por restringir. Então, se você é congregado, se você é um visitante que vem frequentando a igreja nesses últimos tempos e quiser participar, passa o seu nome para o Auxilei, tá? Quem não tem o contato do Auxilei, pede nas redes sociais, a Carla, a responsável, vai passar para você e você vai poder agendar. Então, a partir do dia 21 de março, estaremos funcionando de forma restritiva, com no máximo 15 pessoas aqui no salão. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pastor. O Ministério de Louvor vai adorar o Senhor agora. Graça e paz, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos continuar nosso culto agora juntos, cantando e louvando ao nosso Deus. Adorar é buscar sempre estar mais próximo do Senhor. Buscar intimidade com Ele, se rendendo cada dia à vontade dEle e a conhecê-lo. Nessa canção nós vamos cantar que Ele é o amigo, Ele é nosso amigo. E como amigos, nosso relacionamento com Deus precisa ser cultivado cada dia. E aí nós seremos transformados e o Senhor trará paz aos corações, trará transformação e renovo. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar
presença do Senhor Jesus. 2 discípulos de Jesus, logo após a sua crucificação, estavam a caminho de Emaús. E quando eles estavam retornando, estavam muito tristes pelo acontecido. E de repente alguém começa a acompanhá-los. Pergunta para eles: por que estão tristes? E eles começam a contar da sua tristeza, sem reconhecer que era o Mestre, que era o Senhor Jesus. Estava ali, andando lado a lado com eles. E essa história, vocês sabem, né? Como termina. Eles convidam essa pessoa, que é Jesus, para comer com eles. E Jesus senta e come com eles. E agradece pelo pão. E quando Jesus agradece pelo pão, eles finalmente percebem quem era que estava com eles. Que essa história, essa experiência dos discípulos, possa falar aos nossos corações. E que no dia a dia nós possamos perceber esse Deus na nossa caminhada. Esse Deus que se faz amigo, que se faz presente, que é simples, que não está em palácios, nem em templos, mas está cada dia, lado a lado comigo e com você. Essa canção fala isso, fala desse Deus, de como Ele se relaciona comigo e com você. Vamos cantar? Queimam de amor.
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós, porque o Senhor se faz presente de maneira tão simples que nem mesmo os homens podem perceber a tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque pela tua palavra nós podemos te conhecer melhor, e pelo teu agir nas nossas vidas, porque o Senhor é Deus que se faz presente. O Senhor é o Emanuel, Deus conosco. É que nós podemos, ó Pai, na caminhada cristã, permanecermos firmes. Permite, ó Deus, que nós não nos esqueçamos disso, que cada dia, Senhor, nós possamos desejar mais de Ti, sermos alimentados cada dia mais da Tua palavra e desejar cada dia mais a Tua presença, fazer a Tua vontade, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, que os nossos pensamentos, que as nossas intenções, que o nosso coração seja sondado pelo Teu Santo Espírito, e que a Tua palavra, Senhor, venha transformar a nossa vida, Senhor, cada dia. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Recebe, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração. Toda a honra, toda a glória a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos orar pelas crianças. A Adriele vai ministrar para as crianças. Hoje, você viu o Bernardo e a Sussu. Vamos orar? Amém. Muito bem. Eu vou pedir a Marli que ore pelas crianças, tá? Tá. Então, ora só. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento que as crianças terão. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Adriele, que se coloca, Pai, diante de Ti para servir. Que esse seja um momento precioso para que elas aprendam e que esses princípios, Senhor, fiquem guardados em seus corações.
Muito obrigado, irmã Marli, pelas crianças. Irmã Adriele pode seguir com as crianças. Eu vou chamar o pastor Leonardo e vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. E no final do culto, nós vamos orar pelo pastor Leonardo e por a família pastoral, né, que vão entrar em férias, né? Amém. Graças a paz, boa noite mais uma vez. Hoje nós tivemos assembleia e eu entendi que Deus quer que nós como igreja comecemos a se movimentar mais, né? A ser uma igreja mais ativa. Essa proposta da gente estreitar os nossos relacionamentos, acho que é muito importante, tá? Então hoje, acho que o recado que a Assembleia trouxe à nossa igreja é isso, né? A gente tentar se relacionar mais e viver mais em prol do reino de Deus. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do 18. Estou usando a ARA, Almeida Revista Atualizada, diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas do presente, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vocês sabem, né? Eu estudo filosofia, né? Se Deus quiser, ano que vem, no meio do ano, eu acabo. Mas eu já falei para vocês por que eu estudo filosofia? Falei? Acho que alguns sabem, né? Tem alguns motivos, tá? Alguns motivos, mas um dos principais é que eu venho percebendo que tem muito pastor que não tem nem curso de teologia. Eu conheço pastor que não tem nem ensino médio completo. Isso não quer dizer que Deus não use, isso não quer dizer que ele não é um pastor, tá? Deus, ele usa quem ele quer e ele traz para o ministério pastoral também quem ele quer. Mas eu entendo que é importante a capacitação, né, o conhecimento. Quanto mais nós nos preparamos, eu acredito que melhor nós exerceremos o nosso ministério. Acho que um pastor que faz teologia, um pastor que estuda, ele incentiva de uma forma direta ou indireta os membros, né, a buscarem conhecimento. E pensando nisso, né, então, conhecendo pastores que nem ensino médio têm, eu, por conta de Deus, né, eu comecei a ter uma amizade com um padre lá na Aclimação. Eu era pastor auxiliar na Paulistana, e não sei porquê, não sei o que aconteceu, que a gente começou a fazer uma amizade, eu e o padre Mário, da igreja Santo Agostinho, ali na Vergueiro. E a gente começou então, né, a gente tinha um planejamento de tentar pregar, de tentar impor, né, desenhar a ética cristã no bairro. Que a gente conversava muito, falava, olha, mesmo se a gente não conseguir que essas pessoas se convertam, se elas tiverem a ética cristã, esse bairro vai ser muito melhor. A violência vai diminuir, roubos vão diminuir, vai ser um bairro muito melhor. E outra, uma pessoa que vive a ética cristã, nós acreditamos que está mais perto da conversão. E nessas conversas, né, tentando fazer um planejamento, eu descobri que para ser padre tem que ter o curso de filosofia. Então, para ser padre tem que ter filosofia e teologia. E como eu sou uma pessoa preocupada, né, em conhecer, em saber, para melhorar, né, minhas práticas ministeriais, eu falei, se para ser padre tem que ter pelo menos filosofia e teologia, eu já tenho teologia, eu vou estudar filosofia agora. Né? E aí eu fui estudar filosofia, eu entrei numa faculdade católica, inclusive o padre Mário, né, ele me indicou, tive um bom desconto. E é uma faculdade ótima, foi muito legal, e lá tem muitos seminaristas católicos. E quando eu comecei, então, a estudar, quando os seminaristas descobriram que eu era
protestante, que era, na época eu fazia estágio pastoral, aconteceu uma coisa muito interessante. Um grupinho de seminaristas começaram a me atacar, começaram a me desdenhar, começaram a me agredir, né, com palavras. Já um outro grupinho de seminaristas me acolheu, né? Eles me respeitavam a minha crença, e a gente ficou amigo, tão amigo que o Cleveland, né, um desse grupo, a gente é amigo até hoje. E o interessante é que os dois grupos, os que me odiavam e os que me amavam, eles tinham um conhecimento teológico enorme. Eles sabiam muito. E eu me questionava, poxa vida, como pode? Os dois grupos têm um nível de conhecimento muito parecido. Por que que um grupo me trata tão bem e por que que o outro grupo me trata tão mal? Poxa, se Cristo fala que conhecereis a verdade vos libertará. Se Cristo é amor, poxa, por que que um grupo me trata mal e o outro me trata bem? E lendo aqui esse trecho, eu acho que Paulo me responde. O conhecimento, a sabedoria humana, ela leva ao preconceito, ela leva a uma divisão, ela leva a tristeza. A sabedoria de Cristo diferente, leva a alegria, leva a união, leva ao amor. E eu acho que era exatamente isso que acontecia lá. Um grupo tinha um conhecimento dirigido pela sabedoria humana. O outro grupo tinha um conhecimento pautado pela sabedoria de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a sabedoria humana gera tristeza, a sabedoria de Cristo gera alegria. A sabedoria humana entristece, por quê? Porque a sabedoria humana ela é pautada principalmente no conhecimento material. A sabedoria humana entristece porque ela é pautada principalmente no conhecimento material. Vocês já pararam para pensar o que é conhecimento? Você sabe o que é conhecimento? Conhecimento é algo que eu consigo passar por instrução. Não é? Então, quando eu compro, sei lá, um celular, quando eu compro uma caneca, quando eu compro qualquer coisa, normalmente essa qualquer coisa vem com o quê? Com um manual de instruções. Por quê? Porque aquele manual vai me instruir acerca daquele objeto. Aquele manual vai me passar, vai me transmitir conhecimento acerca daquele objeto. Mas conhecimento também pode ser transmitido por meio de instruções orais, por meio de ações, né? Por exemplo, né, a Beth, né, ela é uma missionária do esporte, ela usa muito conhecimento do futebol para passar para as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu quero ser jogador de futebol, tem um conhecimento que eu aprendo através do meu instrutor, né? Sei lá, dar um passe, um chute, dar uma cabeçada. Percebe? Tudo isso é conhecimento que eu consigo passar por meio de instruções. Hoje nós temos o quê? Faculdades. O que é uma faculdade? São centros que instruem, que passam, que transmitem conhecimento. Então, por exemplo, uma faculdade de medicina, ela ensina, ela instrui como lidar com o corpo humano, com as suas reações biológicas, químicas. Uma faculdade de psicologia, ela passa toda uma instrução de conhecimento sobre o comportamento humano, e é muito interessante a psicologia, porque a forma que a pessoa fala, o que a pessoa fala, como ela se comporta, como ela se mexe, ali eu consigo fazer um diagnóstico. Por quê? Porque isso é um conhecimento, é uma ciência. Então, o conhecimento humano, ele pode ser transmitido por forma oral, por forma escrita, por várias formas. E por que conhecimento humano ele é pautado principalmente no que é material? Porque percebam que tudo isso que eu falei é pautado no que a gente vê, no que a gente sente, no que a gente toca. Um computador, um carro, é uma coisa que eu toco. Um passe de futebol, eu estou tocando numa bola, é um movimento corporal. E mesmo saber acerca de um ser humano, por mais emocional que seja, eu consigo traçar ali
um mapa sobre aquela pessoa. Então, conhecimento é algo que eu consigo passar por meio de instruções orais ou escrita. E por que o conhecimento humano ele entristece? Porque o conhecimento humano, ele padroniza as pessoas. Já pararam para pensar nisso? Conhecimento humano, a sabedoria humana, ela padroniza as pessoas. Não estou falando que isso é ruim, em alguns casos é bom, né? No caso da medicina, da psicologia é bom, porque com aquele padrão você tem um diagnóstico. Mas em outros casos é horrível. Eu não sei se vocês já pararam para observar, mas eu estava pensando esses dias, né? Quando eu conheço alguém que tem um título, né, que é um mestre, é um bacharel em alguma coisa, eu dou valor para essa pessoa. Eu já falei isso algumas vezes, né, a gente tem um ditado popular, quem não estuda não é nada na vida. Então, quando eu conheço alguém que tem um título, aquela pessoa é alguém na vida, aquela pessoa tem um valor. E quando eu converso com pessoas que não têm estudo, automaticamente eu penso, puxa vida, né, mas que ignorante, mas coitado, não sabe fazer uma conta de soma, ele é um coitado, não é ninguém na vida. Percebe que alguém foi me instruindo, alguém foi falando ao longo da minha vida, foi passando sinais que me fez pensar isso. Quem estuda é alguém na vida, quem não estuda não é ninguém na vida. Outra coisa interessante, se você está andando na rua e vem na direção contrária alguém bem vestido, você continua andando normalmente. Né? Você não tem nenhum tipo de desconfiança, muito pelo contrário, você confia que aquela pessoa não vai fazer nada. Agora, e se acontecer o contrário? Se você está andando na rua e vem alguém mal vestido em sua direção? Não sei se você já percebeu, mas a gente tem a tendência de, né, mexer na carteira, no bolso, tem um medinho. Tem gente que eu conheço que atravessa a rua. Que atravessa a rua. Estou dando risada porque aconteceu uma coisa... Desculpa, gente, a Carla... desculpa, o Palmeiras fez um gol e a Carla deu... Bom, deixa eu continuar aqui. Então, percebam, se nós estamos andando na rua e vem alguém mal vestido ao nosso encontro, nós tendemos a ter um tipo de desconfiança. Sabe por quê? Porque, por algum motivo, alguém falou, ou a sociedade falou para a gente, que pessoas bem vestidas são pessoas que nós podemos confiar, podemos admirar. Pessoas mal vestidas, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um pé atrás. Outro conhecimento humano que é colocado, né, nas nossas mentes, que pessoas populares são legais. Né, quem estudou, né, quem sempre tinha, né, o popular da galera lá, não tinha? Né, tinha um popular, e todo mundo queria o quê? Ser amigo do popular. Eu fui um popular, sabia? Teve uma vez que o pessoal me sentou numa cadeira, me levantou, e a gente deu um rolê no colégio inteiro, eu ficava dando tchau para o pessoal. Né? Tinha um pessoal que queria ser meu amigo, mas depois o pessoal, alguns descobriram que eu era um baita de uma pessoa chata, que superficialmente eu era legal, mas depois que começava a me conhecer mais a fundo, eu não era tão legal assim. E a gente também aprende o quê? Que quem é impopular é uma pessoa chata, não merece conversar. Né? Não sei se você foi uma pessoa impopular na escola, era mais quieto, era mais tímido. A tendência dos outros se aproximarem de você era mínima, né? Não existia. Por quê? Porque pessoas quietas não são legais de ter amizade. Pessoas quietas ninguém quer ficar perto. A gente não tem isso? Não é passado para a gente essas coisas? No meu gabinete pastoral, quando eu era da Paulistana, que eu tratava com adolescentes, isso acontecia com muita normalidade, com muita frequência. Pessoas mais quietas, por serem populares, não tinha com quem conversar. E às vezes eram vítimas de bullying. Eu nem quero entrar, tá? Mas a gente vive uma sociedade do preconceito, né? Em que cor de pele já quer dizer um monte de coisa. Né? Que dependendo de onde a pessoa nasceu, se tem olho puxado ou não, também já quer dizer um monte de coisa. Percebam que isso é tudo conhecimento que alguém criou, e eles vão passando para a gente isso, a gente vai sendo bombardeado. Um dos piores conhecimentos que a gente passa, que entristece, eu vivi, que
que falam que quem é rico é uma pessoa de sucesso, logo quem é pobre é um fracassado. Não é? Não é? Quando a gente vê alguém rico, a gente não fala, olha que pessoa de sucesso, olha que pessoa maravilhosa. Quando a gente vê um pobre, olha o fracassado ali. Olha o fracassado ali. E por que eu falo que isso afetou diretamente a minha vida? Porque eu sou filho de pais divorciados. Apesar deles terem se divorciado, né, tardiamente, eu tinha 30, 33 anos, quando eles decidiram se divorciar em definitivo, um dos maiores motivos foi por causa do dinheiro. Porque eu lembro que eu cresci numa família em que o dinheiro era muito importante. E para ajudar, né, ou para atrapalhar, os irmãos dos meus pais, a maioria conseguiu ganhar muito dinheiro. Chegaram num lugar que eles conseguiram comprar coisas, terem coisas. E o meu pai, num dado momento da vida dele, ele foi muito bem sucedido financeiramente. Eu lembro que, de um dia para o outro, meu pai comprou um apartamento, comprou uma casa em Mariporã, chegou de carro zero. E depois de uns, 4, 5 anos, a gente não tinha mais casa nenhuma, foi morar de favor na casa da minha avó, e meu pai estava indo fazer entrega de bicicleta, né? Meu pai tinha uma empresa de bicicleta. E eu lembro que depois desse acontecimento, nossa vida nunca mais foi a mesma. Foi recheado de brigas, depressão, até que meus pais se separaram. Sabe por quê? Porque nós não queremos estar perto de pessoas fracassadas. A gente não quer estar perto de pobre. Isso é colocado, né, na nossa cabeça popularmente. Quem tem dinheiro tem sucesso. Quem é pobre é um fracassado. Percebam como o conhecimento humano, essa sabedoria humana, ela traz tristeza, como ela traz isolamento. Por quê? Porque quem tem título é inteligente, não é? Não quer se misturar com burro. Quem tem muito dinheiro tem sucesso, não quer se misturar com pessoas sem sucesso. Quem é muito popular, é legal, a gente quer estar perto, a gente não quer estar perto de quem é impopular. Isso gera tristeza, isso gera isolamento, isso gera depressão. Sabe por quê? Porque isso é sabedoria humana. Isso é sabedoria humana. A gente olha para o nosso país, quantos milionários existem aqui no nosso país? A maioria da população é pobre. A maioria da população não tem estudo. Isso, então, infere que o Brasil é um país de fracassado? É um país de ignorante? Eu não acredito nisso. Sabe por que eu não acredito nisso? Porque depois que eu me converti, eu entendi que a sabedoria de Cristo traz alegria. A sabedoria de Cristo traz alegria. A sabedoria humana gera tristeza. A sabedoria de Cristo gera alegria. Sabe por quê? A sabedoria de Cristo gera alegria, pois enquanto a sabedoria humana gera conhecimento, ela é pautada no conhecimento, a sabedoria de Cristo ela é pautada em valores e em princípios. E perceba que valores e princípios não se passa por meio de instruções. Por mais que eu fale para você que roubar é feio, que matar é errado, que adulterar é um absurdo, isso é apenas uma instrução, você só vai aprender isso se você caminhar comigo. Se você ser meu amigo, se você andar do meu lado. O que Jesus fazia? Jesus falava assim, olha Marquinhos, é feio roubar, tá bom? Vai lá, não rouba. Não, sabe o que Jesus fala? Vem andar comigo, que eu vou te mostrar o valor que é não roubar. Eu vou te mostrar o princípio do amor. Eu vou te mostrar o valor de uma alegria. Valor não se fundamenta em conhecimento sobre algum produto, técnica ou comportamento. Valor, ele se realiza, ele é transferido, ele é aprendido por meio da convivência. Valor se fundamenta no que diz lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? O que é lei? Lei é uma coisa que eu escrevo e eu coloco lá. Faça isso ou não faça aquilo. Perceba que valores eu não consigo passar por lei. Eu tenho que passar convivendo, vivendo junto, paciência. Como que aprende paciência?
passando por momentos difíceis. Convivendo com pessoas que estão vivendo momentos difíceis, mas têm a maturidade para lidar com aqueles momentos. Alegria. Gente, quando a gente vai lá no stand-up comedy, quando a gente escuta uma piada, assiste um filme de comédia, aquilo traz um regozijo, mas não traz uma alegria de verdade. É muito mais um alívio momentâneo para os problemas da vida. Alegria de verdade é uma constante. Alegria de verdade é uma espécie de sintonia que nós temos que ter diante de tudo. Perceba que o cristão, ele vai ter sofrimento, mas o cristão, ele não vai ter tristeza. Cristão que é cristão, ele passa por sofrimento, mas ele não passa por tristeza, porque o cristão tem uma vida alegre. E a alegria é isso, é saber lidar com as circunstâncias, com a serenidade necessária, com o Espírito de Deus nos fortalecendo, independente do sofrimento que nós iremos ter de passar. Fidelidade também, né? Não adianta eu falar assim, é proibido adulterar. Não, a gente só é fiel passando por momentos de tentação. E quando eu falo aqui de momentos de tentação, não estou querendo dizer só do relacionamento com o companheiro, né, adultério matrimonial. Esse também, mas eu não estou querendo falar disso. Eu estou querendo dizer o seguinte, quando Cristo nos ensina valores e princípios, a todo momento nós somos tentados a trair esses valores, a trair esses princípios. E a fidelidade a gente só aprende passando pelas tentações. Não adianta eu falar para você, olha, não faça isso, que você vai vencer a tentação. Você tem que viver aquela tentação e naquele momento não fazer. Como que nós cristãos aprendemos valores? Relacionamento. Relacionamento. Isso aqui, gente, não é só um livro de instruções. Isso aqui é uma palavra viva. Eu não estou lendo aqui um manual de instruções. Eu até acho que está errado quando falam que a Bíblia é um manual de instruções do cristão. Não. A Bíblia é a palavra viva que eu tenho que me relacionar. E quando eu me relaciono com ela, eu vou vivendo um momento, sei lá, simbiótico, e ela vai trazendo. Eu achei tão legal a música do Emaús, né? Dos dois discípulos a caminho de Emaús. Por quê? É muito importante a gente saber história. Porque é quando a gente conhece a história que estão aqui nesse livro, a gente convive com aquelas personagens. A gente, de uma certa forma, vive junto delas, aquela experiência. Quem nunca leu Moisés e não sentiu um calafrio quando eles estão lá diante do mar e o mar parece que não vai abrir? Quem que não sente calafrio? Até hoje, quando eu leio, me dá um negócio, será que vai abrir esse mar? Será que não vai? É como se eu estivesse lá. Quando Paulo fala que foi preso, foi apedrejado, tomou chicotada, vocês nunca sentiram a dorzinha do chicote nas costas de Paulo, quando vocês leem, lá em Atos 16, se eu não me engano? Vocês não sentem aquela dorzinha? E quando Cristo fala crucificado, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não vem momentos da vida de vocês que vocês sofreram, e mesmo estando certo, você, sei lá, sentia amor por aquele que te agredia? Percebe? Isso aqui não é um livro de instrução, gente. Isso aqui é um livro vivo, que eu tenho que me relacionar. Eu incorporo ele me incorpora e a gente vai extraindo, absorvendo os valores e princípios que Deus quer que nós vivamos. A oração também não é um negócio, desabafei, não é um negócio você chega lá no Facebook, lá desabafa, no WhatsApp, chora para sua amiga e acabou, não. Oração é uma coisa muito mais séria. É você exercitando a sua espiritualidade. Lembrem-se, o conhecimento humano ele é pautado sobretudo no conhecimento material. Só que Deus ele é espírito. E eu preciso conhecer esse mundo espiritual. E quando eu oro, eu transpasso do físico, eu vou para o ambiente metafísico. Eu sinto Deus, eu converso com Deus. É por isso, a Kelly falou muito da vigilância. A vigilância são esses olhos espirituais, esse discernimento que nós temos que ter a todo momento.
Isso é escutar Deus falar a todo momento, é estar conectado a Deus. O que é Deus? É espírito, não é conectado a isso aqui, não, isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria, isso aqui não tem ética, isso aqui não tem valor, isso aqui é uma mesa. Um carro é um carro. Agora, Cristo é valor, Cristo é princípio, isso aqui é valor. Uma oração, eu vou buscar esses valores, eu vou buscar esses princípios. A comunhão, eu estou batendo muito aqui, né, na tecla de que nós conhecemos muito bem Deus como servo e como Senhor e como Salvador. Mas nós não conhecemos Deus como amigo. Nós não somos de verdade amigo de Jesus. A gente só pede para o Senhor Jesus, a gente só agradece para o Salvador Jesus, a gente não conversa como amigo com Jesus. E por não fazer isso, a gente não consegue ter comunhão. A gente não consegue estreitar os nossos laços. Eu estou percebendo, tem pessoas que quando eu acho que a coisa vai engatar, no meio do caminho aparece um muro. E aquele muro então estraga a comunhão. Aquele muro então faz parar a relação de amizade. A gente precisa viver a comunhão. Sabe por quê? Quando a gente entra na história do outro, o outro entra na minha história, os valores e os princípios de Cristo são ensinados. O manual de instrução do cristão é também a comunhão. A sabedoria de Cristo alegra, pois ela é pautada em valores e em princípios de Deus. A sabedoria de Cristo gera alegria, pois ela me ensina a valorizar o próximo. Comunhão é valorizar o próximo. Mateus 22:39 diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu falei isso há um tempo atrás e acho que vale a pena repetir. Nós somos uma expressão única de Deus. Você sabia, né, que a sua digital, ela é única no mundo? Nunca existiu alguém com a mesma digital que a sua, não existe e não vai existir. Você sabia que a configuração da íris dos seus olhos, ela é única no mundo, nunca teve, nunca terá? O seu DNA é único. E pesquisas dizem que a minha altura, lá nos milímetros de milímetros de milímetros, é única. O meu tom de voz, ele é único. Ou seja, eu sou uma expressão única. Deus nos deu o privilégio de expressar Ele de forma única. E sabe por que é importante a gente evangelizar? É porque a gente vai levar a palavra da salvação para a pessoa. Mas é também porque através da evangelização, nós acessamos uma expressão única de Deus. Quando eu conheço uma pessoa nova, eu estou conhecendo uma expressão única de Deus. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Por que é importante evangelizar? Para eu levar a palavra de Cristo para a pessoa, mas também para eu aprender uma expressão única de Deus. A sabedoria de Cristo gera alegria, por quê? Porque conhecer o próximo, evangelizar, isso gera alegria. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Cristo, pela comunhão, nos leva a uma vida de comunidade. A sabedoria de Cristo nos alegra, porque nos leva a uma vida de comunidade. Mateus 4,19 diz, Jesus falando: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Né? Ele vai falar lá com um grupo de pescador, né? Entre eles está Pedro, lá, João, e ele vai falar o seguinte: vem comigo, que você vai deixar de ser pescador de peixe, você vai se transformar em pescador de homens. Eu fiquei pensando, é muito interessante, né? Porque pescar peixe é pescar uma mercadoria, é pescar um produto que eu vou ter que me livrar depois, eu vou ter que vender, para quê? Para ganhar dinheiro. Pescar homens é mais interessante, porque eu transformo uma pessoa num amigo. Evangelizar é criar amizade. Evangelizar é criar irmandade. Evangelizar é aumentar a nossa família. Então, sabe que Jesus fala? Vai pescar homem, porque quando você pesca um homem, você faz um amigo. Você gera um irmão, você aumenta a sua família. Muito legal, né? Muito legal. A sabedoria de Cristo, ela
gera alegria. E eu fiquei pensando, né? Mas, puxa vida, né? É legal. Como que a gente poderia ilustrar esse conhecer pessoas, fazer amizade? Como que a gente pode ilustrar isso? E eu achei um exemplo muito legal. Imagina que você é uma pérola. Eu sou uma pérola. E o que é legal na pérola? Que é uma pedra extremamente preciosa. Mas o que é mais precioso? Uma pérola ou um colar de pérolas? O que é mais precioso? Uma pérola ou um colar de pérola? Claro que é um colar de pérola. E sabe o que eu imagino? Eu imagino que a gente, essa pérola, que tem aquele fiozinho dentro da gente que é o Espírito, e quando a gente conhece uma outra pérola, é a oportunidade de a gente pegar aquele fio que é o Espírito e compartilhar com aquela pessoa, aquele Espírito passa por aquela pessoa e a gente vira um colar. Você sabe o que é a igreja? A igreja é como que várias pérolas, não desordenadas, mas todas elas ligadas pelo Espírito de Deus. A igreja é a coisa mais valiosa que existe. A igreja é uma coisa que existe por causa do sangue de Cristo. A igreja é a união de pessoas por meio do Espírito. Toda pessoa tem um valor, mas quando ela se junta na igreja, o valor multiplica por um monte. Gente, não é gostoso? Fala a verdade, não é bom ter um amigo? Não traz alegria ter alguém que você possa confiar? Não é interessante a gente saber que nós somos pérolas unidas por um mesmo fio, que é o Espírito? Exatamente o que o texto está falando aqui. Sabedoria de Cristo é essa. Tem que ensinar sobre Cristo, falar sobre valores, sobre princípios. E mais importante do que isso, a pérola é muito valiosa, mas sem o fio para ligar esse colar, a pérola perde valor. Olha a coisa interessante, né? No limite, o fio, ele é tão precioso, ou melhor, ele é mais precioso que a pérola, porque esse fio que vai unir todas as outras pérolas. Então não adianta eu ter um amontoado de pérolas jogado ali, tem um valor, tem, mas está tudo bagunçado, está tudo desorganizado. Para aquilo ter valor de verdade, é necessário limpar, é necessário ligar uma a outra de forma perfeita. O fio, o Espírito, é por isso que ele fala aqui. Não interessa qual a pérola que prega para você, se é Paulo, se é Apolo, não interessa. Ele tem o valor de pérola porque ele pregou para você. Mas mais valioso que isso é o fio que liga você a ele, o fio que liga você a outras pérolas. Lá na faculdade, eu era maltratado pelos que eram dirigidos pela sabedoria humana. Eu era bem tratado pelos que eram dirigidos pela sabedoria de Cristo. Sabedoria humana se transmite por instruções. Sabedoria de Deus, de Cristo, se transmite por relacionamento. Sabedoria humana causa distanciamento, isolamento. Sabedoria de Deus causa ajuntamento. Sabedoria humana, ela é pautada pela competição. Sabedoria de Cristo é pautada pela cooperação. Sabedoria humana é uma aparente alegria. Sabedoria de Deus é alegria. Cada ser humano é como que uma pérola. E o Espírito Santo de Deus nos une como que num belo colar, como no colar mais precioso que pode existir. Que nós possamos ser uma verdadeira igreja. Que nós possamos estarmos verdadeiramente unidos, sentindo esse fio condutor, que é o Espírito Santo, nos ajuntando, nos coordenando, nos dirigindo. Que nós possamos verdadeiramente nos encher da sabedoria de Cristo. Vamos fazer uma oração? O próprio Deus se sacrificar por nós, a maior coisa que pode existir. Acho que isso mostra o nosso valor.
Eu usei o exemplo da pérola, mas eu acho que é um exemplo muito pequeno. Uma vida vale infinitamente mais que uma pérola. Que eu possa, Senhor, me enxergar com o verdadeiro valor que eu tenho. Isso só ocorre por meio da Tua sabedoria. Que eu possa enxergar o próximo com o verdadeiro valor que ele tem. Isso só pode acontecer por meio da Tua sabedoria. Mas mais do que isso, Pai, que eu consiga enxergar o valor infinito, eterno, que é o Teu Espírito, que é o Teu amor, que se sacrificou, que cuida de nós. Por algum motivo o Senhor escolheu nos amar, por algum motivo o Senhor escolheu se sacrificar. E eu sei que eu vou entender esse motivo, não lendo manual de instruções, mas me relacionando com a Tua palavra que é viva, me relacionando por meio de oração e me relacionando por meio da comunhão. Nos ensina, Senhor, a ser uma igreja cada vez mais unida, cada vez mais forte, em nome de Jesus. Amém. Silê, eu posso só fazer uma coisa? Vem aqui. Hoje, falando em pérola, em ajuntamento, hoje foi um dia muito especial. A gente teve assembleia e uma pérola se juntou a nós aqui. Eu queria chamar a Renata, nossa mais nova membro, a vir aqui à frente para a gente orar. Vem cá, Silê, você ora. Outra coisa, a gente tem por costume dar um livro, né? E aí eu confesso que amanhã eu tiro férias, e aí acho que eu estou um pouco eufórico, eu esqueci, viu, Rê, do seu livro. Mas você espera eu voltar de férias, que eu quero participar desse. Você espera? Ah, que bom, ainda bem. Que você, é uma pérola, né, Renan? Não, uma pérola, Renan. Ei, Renan, né, Léo? Auxílio, você pode orar pela Renata, agradecendo, por favor? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós não por aquilo que temos e aquilo que somos. Aliás, a sabedoria humana vê o homem não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. E Jesus olha para cada ser humano por aquilo que ele é. Olha para aquilo que é interno, aquilo que do coração. Jesus tirava de cada pessoa, Jesus tirava coisas boas. Jesus olhava o lado bom de cada pessoa. E nesta noite nós queremos te agradecer pela vida da Renata. Essa jovem mulher temente ao Senhor, que essa pérola, ó Deus, que procura cada dia conhecer e servir o Senhor melhor. Nós te agradecemos pela vida dela, porque a gente vê o desejo, a vontade dela servir melhor ao Senhor, com a sua família, procurando se esmerar naquilo que ela pode fazer de melhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Renata. Senhor, que o Senhor livre ela nesse momento que, lá no seu trabalho, guarde ela, Senhor, abençoe ela, Senhor. Muito obrigado por ela e o Renato, o Renan, estar na nossa igreja. Muito obrigado pela presença deles aqui conosco. Muito obrigado, que realmente eles possam continuar essas pérolas maravilhosas e contribuindo para o crescimento do reino do Senhor. Nós te agradecemos por ela. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, parabéns. Meus irmãos, a gente tem que falar realmente isso, essas coisas boas, né? A gente precisa falar isso, né? E realmente Jesus olhar para cada ser humano e vir uma pérola em cada um. Então nós somos essa pérola de Jesus. Eu quero aqui chamar o pastor Leonardo. Pastor Leonardo, vem aqui. Eu queria que nós orássemos pelo pastor Leonardo, que vai viajar. Mas antes, a Priscila. A Priscila vem aqui também. Hoje, é o Léo? É o outro Léo? Você já ganhou o desenho, Léo? Não? Então vem aqui, Léo, por gentileza. Você pode vir aqui, Léo?
Pode? Então, tranquilo. O Léo. Léo, muito obrigado pela sua presença conosco mais uma vez, tá bom? Hoje você vai ganhar um presente da, né? Aí, tá? Vamos. Isso. Amém. Tá? Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado pela sua presença conosco, viu, Léo? Muito bem. Obrigado, viu, Priscila, viu? Pelo presente, tá? Eu quero agora que vamos ficar em pé. E vamos orar pelo pastor Leonardo. Quero convidar aqui o Didio. Você pode vir aqui para fazer aqui o fundo musical? E nós vamos encerrar com a bênção. A você de casa, muito obrigado pela sua presença conosco. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos lembrar, meus irmãos, de orar pelos nossos irmãos enfermos. Lembrando aí da irmã Alta lá no hospital. Lembrando da mãe do Oliveira que precisa fazer uma cirurgia. Do meu pai também que precisa fazer uma cirurgia de catarata. Lembrando da Ruth, eu acho que ela é tia da Kátia, né? Acho que é tia da Kátia também que estava entubada lá no hospital. Vamos lembrar desses irmãos, né? Vamos orar por eles. Só Deus para ter misericórdia mesmo, né? Amém. Amém. A Sônia está pedindo oração pelo Bernardo, para que por esse o estômago, né, que você falou, né? Então vamos orar também pelo Bernardo, tá bom? Eu vou convidar aqui o presbítero Marcos, tá? Você pode fazer uma oração pelo pastor? E aí eu queria convidar você a estender as suas mãos e abençoar o pastor Leonardo, a Kelly e a Lívia, que vão sair em férias. Acho que sair de férias não, começar. Eu queria pedir para vocês se comportarem na minha ausência, tá? Por favor, vocês se comportem, viu? Você que está em casa, se comporte. Quando eu voltar aqui, se eu souber de alguma coisa, a gente vai ter problema, hein? Se comporte, tá bom? Então, muito obrigado a você que está aqui conosco, que veio. Muito obrigado a você de casa. Vamos orar pelo pastor Leonardo, tá bom? O presbítero Marcos vai orar. E aí nós vamos acompanhar ele em oração, tá bom? Viajando por esses dias, né? Aproveitar um pouco, né? Quem sabe não é uma profecia. Que Deus possa abençoar esses dias, que eles venham de fato descansar, recobrar, né, aí as energias para dar continuidade nesse ano que parece, ao que tudo descreve, não vai ser fácil, né? Assim como não foi em 2020. Né? Essa pandemia que nos pegou assim de forma tão inesperada, muito inesperada. E agora a gente começa um ano que começava promissor, de repente parece que bate novamente a desesperança, a preocupação, né? Casos aumentando, descaso aumentando e por aí vai. Então vamos pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas, da nossa igreja, né? Não esqueçamos de orar por isso. E vamos orar agora pelo pastor, para que ele possa aproveitar esses dias e, de fato, poder descansar no Senhor. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela vida do nosso pastor Leonardo, que o Senhor tem nos dado, né? Para cuidar do rebanho, cuidar da tua igreja. Ó Deus, obrigado pela vida dele, por aquilo que ele tem representado para nós, por aquilo que ele tem sido em nossas vidas e na vida do teu povo, da tua igreja. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha abençoar esses dias em que ele estará tirando férias, que sejam dias de regozijo, que sejam dias que de fato ele venha repor as energias, amém. Ele venha, ó Deus, descansar, ele possa reorganizar as ideias, ele possa pensar mais em Ti, né? E que o Senhor seja o centro, Pai, da vida do Teu Filho nesses dias também. E que ele venha aproveitar cada um desses momentos, abençoar a vida da Kelly, da Lívia, que em família, Pai, eles possam, em comunhão, juntos,
aproveitar a cada instante, que o Senhor esteja abençoando a vida do teu filho, o seu lar e toda a programação que ele tem feito para esses dias, né? Seja em viagem ou não, que o Senhor esteja conduzindo, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja orientando, ó Deus. Nós pedimos a tua graça sobre a vida do teu filho, desde já agradecemos. Amém, Senhor. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, a comunhão, as consolações do Espírito Santo da promessa, esteja com essa igreja, livre-as do mal, hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa viagem, vai com Deus, tá? Deus abençoe. Tá junto em oração. Abençoe. Ele é tão manso.
nossos olhos se abrem